Então, perfeito. Sejam todos bem-vindos à aula do Filipão, como a Denise colocou lá no grupo. Achei espetacular. Bom, pessoal, é o seguinte, a dinâmica vai ser da seguinte maneira. Eu vou abordar o processo e a qualquer momento vocês podem me interromper para fazer perguntas, tá? E eu peço que vocês... Eu liguei aqui no computador e no celular. No computador dá para ver essas planilhas da estudo, né? Aí eu peço que vocês façam a seguinte coisa. Mutem seus microfones e quando quiser falar, vocês abrem e falam, Felipe, aí eu paro. Tá bom? Deixar mudo o microfone? Todos os microfones, para a gente não pegar nem microfonia, nem eco do ambiente de vocês. Ok? Ok. Então, ótimo. Então, todos me vendo, todos me ouvindo, né? Bom, eu vou passar para vocês o que normalmente eu passo para os meus clientes. Aqui o nome está consultoria em marketing digital, mas aqui pode ser tranquilamente um curso, né? Pode ser tranquilamente, né, módulos, o que vocês preferirem, isso aqui pode ser anotado conforme o interesse de vocês. Eu vou deixar a consultoria mesmo, porque a intenção nossa é nivelar o conhecimento, né? Então vamos que vamos. Normalmente no marketing digital, quando a gente é procurado, a gente tem que assumir que nós vamos realizar para os nossos clientes essas 4 etapazinhas básicas, certo? A ordem vai variar de acordo com a maturidade do negócio do cliente. Por exemplo, ao falar de nicho de mercado, nós temos os que a gente chamamos de 4 grandes big nichos, certo? Que é o nicho da área de saúde, educação e desenvolvimento pessoal, ou seja, são aquela parte de treinamentos online, cursos online, né? Temos pessoas ensinando pessoas a ganhar dinheiro e pessoas trabalhando na área de relacionamentos. São os 4 big nichos. Por que são big nichos? Porque eles se renovam numa taxa imensa a cada vez que um profissional entra no mercado. Certo? Dar um exemplo. Quantos médicos se formam por ano? Né? Quantos novos professores, coaches, mentores se formam por ano? Né? Quem não quer ganhar dinheiro, né? E quem quer aprender a ganhar dinheiro de maneira a não só criar um próprio negócio, como também a escalar o seu próprio negócio. Ou seja, escalar entende-se que você já tem um negócio, você além de transformar ele, você pode trazer novas frentes de trabalho. Por exemplo, você pode trabalhar com produtos comissionados, que é o que a gente vai ver aqui na parte de definição da sua forma de atuação no nicho de mercado. E por aí vai, certo? Então, quando o cliente não tem nada, ele só tem uma ideia de entrar no mercado, a gente tem que ir em cada nicho desses e verificar junto a ele essas seguintes coisinhas aqui. A paixão que ele tem pelo ramo dele, a habilidade que ele tem e se ele tem dinheiro para investimento. Quais são as parcerias que ele tem e os subnichos de mercados que ele vai trabalhar. Certo? Ele pode ser um médico, urologista, mas quer trabalhar produtos para emagrecimento, produtos para impotência sexual e por aí vai, entendeu? Então vai muito de acordo com as características de cada cliente. Então você tem que fazer isso para todos os big nichos. Certo? Alguma pergunta até agora? Perfeito. Então ninguém manifestou no microfone porque está todo mundo aprendendo. Então vamos lá.
Depois da definição do nicho de mercado, a gente tem que definir como que nós vamos atuar. Nós vamos atuar como produtores, ou seja, nós somos quem vai prestar diretamente o serviço, nós somos quem vai vender diretamente o produto, nós somos produtores de produtos físicos e digitais, certo? A gente que produz esse negócio é nosso, perfeito? Uma outra forma é como afiliado e como comissionado, ou seja, vou dar o exemplo da Binutri. A Binutri vende produtos de alimentação saudável. Os nossos clientes já indicam, por natureza, os nossos produtos. Então, por que não remunerá-los? Por que não dar um incentivo financeiro para eles? De maneira que a gente montou um programa de afiliado ou comissionado, como vocês preferirem trabalhar, para que eles possam vender, indicar os nossos produtos e ganhar uma porcentagem, no caso de 15%, de tudo que ele vender com o link dele. É criado um link para ele, para que ele venda aqueles produtos e já compute todas as vendas e as comissões para ele. Certo? Normalmente, tanto para produtor quanto para afiliado, nós temos algumas plataformas. As mais famosas são Hotmart, Eduz e Monetize. Eu coloquei aqui a plataforma própria da InovaBR porque nós criamos a nossa, certo? De maneira que aqueles clientes que não se sentirem confortáveis em colocar ou não querem trabalhar afiliados conforme as plataformas aqui, ele pode utilizar a própria dele e ele mesmo definir as regras do negócio dele. Quanto que ele vai pagar de comissão, quantos afiliados ele quer fazer, se ele quer realmente pulverizar a questão dos afiliados, ou ele quer escolher a dedo dos afiliados e por aí vai. Certo? Então nós temos essas plataformas aqui como básicas para atuação no nicho de mercado que nós definimos aqui para o cliente. Vou fechar aqui. Pessoal, alguma pergunta? Tranquilo? Se eu olhar para cá. Tudo certo. Tudo certo? Então beleza. Então vou voltar aqui. Feito isso, nós já temos o mercado que nós vamos atuar. Como que nós vamos atuar? Nós temos que definir agora para quem nós vamos vender. E para quem nós vamos vender, a gente parte para a parte que vocês já estão fazendo com muita propriedade, que é a definição do avatar, público-alvo ou do cliente-alvo, certo? Apesar de eu trabalhar as três aqui no mesmo nível, todas elas têm uma diferença. Todas elas têm uma diferença. O avatar é o seu cliente em potencial, é o perfil potencial do seu cliente. Público-alvo são as características que envolvem seus avatares. E cliente já é o seu cliente final. Ele já compra de você. Então, com base no cliente final, você consegue, na sua base de clientes, traçar o perfil dele. Como que se traça esse perfil? Da seguinte maneira. Dando um nome para ele. Vamos lá, sei lá, Fernando. Qual é a faixa etária do Fernando? Como é a característica física, pessoal e psicológica do Fernando? O que ele vê, ouve, fala e pensa, parece bobagem. Mas, num processo de comunicação, as pessoas, às vezes, elas estão mais visuais, mais auditivas, mais falantes e mais pensantes. Então, o que a gente tem que fazer é com base no perfil da pessoa, ou seja, o que ela vê. Vamos dar um exemplo. Ela vê, vamos dar sempre o exemplo da Binutri que fica mais claro para mim. As pessoas estão vendo o grande crescimento de obesos no mundo, certo? E ela ouve dizer que os obesos têm grande probabilidade de sofrer muito, tanto a parte física quanto a saúde dele.
né? Dado que ele é uma a obesidade é uma das comorbidades até para o Covid-19. O que ele fala? O que ele fala é o seguinte, cara, já estamos mais da metade do ano. Será que dá para fazer uma dieta? Será que dá para melhorar minha alimentação? Será que é o momento? Ou ele faz aquela promessinha de fim de ano e faz a dieta dele, cuida-se só no primeiro, segundo mês e depois esquece isso. Tá entendendo? O que, que ele fala? O que, que ele pensa sobre essas coisas? Quais são as dores e os medos dele? Ele tem medo de morrer. Ele tem medo de não arrumar um relacionamento, porque ele tá obeso, ele está se achando feio. Ele tem dores tanto estéticas como psicológicas e físicas, né? Ele é uma pessoa frustrada porque não consegue emagrecer, né? Ele tem necessidade de sim, de se relacionar, de ter pessoas com ele, de ser uma pessoa bonita, né? Ele é do sexo masculino, ele tem como objetivo casar, ter filhos ou manter a vida dele regrada com saúde para melhorar a qualidade de vida dele. Eles estão no Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, por aí vai. Alguns trabalham com TI, outros trabalham com publicidade, outros trabalham com outras coisas. E eles têm muito interesse em Netflix, Spotify, redes sociais, acompanham muito. Felipe, Oi? só uma pergunta. Esse público, esse avatar, essas perguntas todas, geralmente a gente, quando está com o cliente, a gente constrói isso com ele ou a gente mesmo faz? Como é que funciona isso? Em que momento isso é fluxo? Se a gente faz isso com o cliente ou se a gente mesmo faz? A gente faz inicialmente com o cliente, certo? Porque o cliente, salvo aquele que está começando, o cliente que já possui o negócio, ele já tem algumas dessas perguntas já definidas. Muitas das vezes está só na cabeça dele. Mas a gente que é profissional de marketing, a gente atua executando ações concretas, a gente precisa ter isso aqui escrito. Depois eu vou mostrar para vocês um mapinha do levantamento de requisitos e atuação com cada cliente nosso. Então, Marina, você primeiro faz o levantamento com ele, certo? Vai respondendo tudo isso aqui, questiona mesmo, vai até na primeira da árvore genealógica do negócio dele, certo? Para que isso daqui nos dê o máximo de informação para a gente ser mais assertivo. Vocês que trabalham com comunicação sabem melhor do que eu, a gente ser mais assertivo no tom, mais assertivo na proposta, mais assertivo no produto, né? Por quê? Por exemplo, se eu não sei qual é a dor dele, ou seja, vou dar aqui um exemplo de um produto na área de relacionamento. Não adianta vir um coach de casais casados falar para mim que sou solteiro. A não ser que na proposta dele tenha conquiste uma pessoa para casar. Entendeu? Então, para conquistar uma pessoa para casar, ela tem que saber todas essas outras perguntas aqui, para quê? Para que ele consiga melhorar a proposta dele. Tá, o Felipe tem 39 anos, ele é baixinho, gordinho, careca, feinho. O que ele vê? Ele vê todo mundo se casando e ele ficando para trás. O que ele ouve? Tá ficando para titio. O que ele fala? Ah, cara, se não for agora, não vai ser nunca mais. Né? O que ele pensa? Eu gostaria de casar, mas se eu não casar, tudo bem. Né? Quais são minhas dores e medos? De ficar sozinho, de entrar em depressão, né? De não ter realmente capacidade de conquistar uma pessoa. Eu tenho sim desejos e necessidade de estar perto, né? De estar namorando, de estar tocando, abraçando pessoas, né? E por aí vai. Tá claro? Te respondi, Marina? Respondeu sim, respondeu. Até porque quando você fecha um cliente, ninguém tem mais propriedade para falar dele do que o próprio proprietário, né? Exatamente. A gente pode até ter uma percepção
produto dele, mas a gente não sabe ao certo, a fundo do que se trata. Exatamente. Eu vi uma loja que vendia de produtos naturais, muitas coisas diet, do lado da pedacinho. E eu achava que eu era a pessoa do público dela. Em uma reunião, ela falou assim, olha, suas ideias são ótimas, mas você não é meu persona. Meu persona não é mesmo que vai lá no suplemento, que é toda sarabona e tal, não sei o quê. O meu persona é uma pessoa que tem vergonha do corpo, Exatamente. sabe, que gosta de uma coisa nada. Ou seja, você muitas vezes acha que sabe qual que é o público-alvo, sabe qual que é o avatar, só que ninguém é melhor do que o próprio contratante para montar isso com você. Talvez esses clientes que a gente já trabalha há algum tempo, a gente saiba, né? Mas, assim, fechando, é muito importante que a gente elabore um questionáriozinho com essas perguntas para preencher. Igual a gente faz para fazer uma logomarca, a gente apresenta para o cliente um briefing para ele preencher. A gente tem um briefing também de mídias sociais, de público para ele preencher. Exato. Né? Exatamente. É isso mesmo. Você falou uma grande coisa que é, cara, ninguém melhor do que o próprio cliente para falar do seu negócio. Mas a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Se ele se diz muito entendido do negócio dele e está nos contratando para melhorar, aumentar a sua lista de clientes, etc., a gente não pode basear somente no que ele está nos falando. Aí é onde entra a nossa pesquisa. E por onde que a gente vai basear essa pesquisa? Nas palavras-chave. Não só dos clientes, como as que a gente vai pesquisar nas ferramentas do Google, Facebook, nas ferramentas de gestão de rede social, nos indicando qual é a palavra-chave que está sendo procurada e qual é a palavra-chave bambambam do começo, da atualidade. Por exemplo, vocês conhecem o Facebook Insight? Lá da parte do business, do Facebook? Não conheço. Conhece? Você não, não, a gente já fez uma vez, lembra? Aquela parte que a gente vai montar uma campanha, a gente vai montando o público com base no interesse. Um gerenciador de negócio. Isso. Você vai preenchendo os interesses. Exatamente. O Google tem a parte dele também. Tanto na parte de pesquisa de palavra-chave, como também evolução da pesquisa daquela palavra. Depois eu vou passar isso aqui de novo com vocês. Certo? Então, pessoal, parece besteira. Eu juro, na primeira... O nome Google o quê? Deixa eu pegar aqui o do Google. Eu passo para você daqui a pouco. Vamos fechar só essa partezinha aqui, que quando a gente entrar na parte de estrutura, eu abro lá para vocês. Tá ok? Então vamos lá. Então isso aqui parece bobo, cara, mas temos que responder tudo isso daqui. Por exemplo, a localização demográfica, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Vamos lá. Vocês são de Brasília, etc. Comunicação, de Brasília. Vocês prestam serviço de assessoria de imprensa. Vocês podem se deslocar para outros estados para prestar essa assessoria de imprensa? Sim ou não? Sim, só que não é o nosso forte, mas se pintar, a gente vai fazer sim. O que acontece é muita gente de fora vê os nossos anúncios e contrata para cá, várias pessoas. E é muito bom, porque a gente já fechou várias pessoas de fora, a gente fechou pelo telefone, entendeu? Mas a gente pode sim, não é o nosso forte, prestar em outros estados. Entendi. Mas pintando, a gente se organiza e faz. Perfeito. Então agora, com base na sua resposta, eu te dou uma outra resposta. Agora, mais do que nunca, você tem que pensar estrategicamente. Certo? Vamos supor. Vamos dar um outro exemplo. Vamos dar o exemplo do Hospital Urológico. Trabalho de urologia aqui em Brasília. Pela proximidade com Goiânia, nós recebemos
pacientes de Goiânia, mas é um volume ainda muito pouco. Agora, é a intenção do Hospital Urológico fazer com que essas pessoas se desloquem de Goiânia para Brasília para ser atendido? Então temos que pensar na estratégia, entendeu? Qual é a capacidade de atendimento do Hospital Urológico? Ele consegue atender toda a população do DF? Quanto mais atender a população do DF, mais Goiás. Então temos que pensar estrategicamente. Por quê? É óbvio que outro estado vai ser mais difícil, muito mais difícil, de se, digamos assim, de se obter novos clientes. Porém, se for da pretensão do Hospital Urológico ser o centro de referência em urologia no Brasil, aí esse tipo de ação, de campanha, deverá ser feita também para outros estados, não somente para Brasília. Isso pode ser feito de uma tacada só ou pode ser planejado gradativamente? Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Estamos localizados em Brasília, certo? Se nós queremos ser referência no Brasil, que primeiro nós sejamos referência em Brasília. Não adianta nada você chegar em Brasília e falar: ah, tu conhece o urológico? Não. Já ouviu falar? Também não. Entendeu? Porque se hoje você fala Sírio-Libanês, o DOR, né, o AMIL, isso aí você sabe que está em plano nacional. Você já entende que lá são referências. Alguns têm suas unidades em outros estados, outros estão num estado só e com base de parcerias, eles vão e atendem em outros estados. Por exemplo, o grupo DOR, que era muito forte no Rio de Janeiro, já está em Brasília. Assim como o grupo do Sírio-Libanês. Assim como o grupo de Brasília, que é do José Leal, que é o Santa Luzia, Santa Luz, Santa lá vai das contas. Então o que acontece? A gente tem que pensar estrategicamente. Certo? Próximo assunto. Então aqui, em síntese, nós já definimos o mercado que nós estamos atuando, a forma que nós estamos atuando, para quem nós vamos vender, e agora a gente precisa se preparar para vender. Como que nós vamos nos preparar para vender? Definindo nossa infraestrutura e tecnologia da informação. Então hoje nós temos que ter, sim, um blog, uma página na internet. E o que a gente deve trabalhar? Copywriting, ou seja, a gente tem que escrever para vender, certo? Nós temos que montar páginas de vendas, não necessariamente a home ou não necessariamente a sua página institucional. Às vezes a gente quer montar um produto, que as vendas sejam específicas para aquele produto, a gente monta uma página de vendas só para ele. A gente tem que saber como incorporar vídeos do YouTube. Nunca hospedar o vídeo na sua hospedagem do seu site. Essa parte de retarget engine é o seguinte, é trabalhar a entrada e a saída das pessoas do seu site. Umas trabalham com pop-up, outras trabalham com e-mail. Deixa seu e-mail aqui, não vá agora. Se quiser mais saber sobre o assunto, se você gostou, deixe seu e-mail para receber a nossa newsletter. Entendeu? Então essa parte de retarget, a gente está trabalhando, o que a gente principalmente quer é que a pessoa não saia sem pelo menos dar uma forma de contato, né? Então, por exemplo, só de a pessoa entrar no nosso site, o Google já está monitorando ela e o Facebook também. Mas a gente não sabe quem é ela, né? Para a gente descobrir quem é ela, põe um pop-upzinho, põe uma mensagem de entrada e de saída. Olá, tudo bem? Você já está saindo? Continue com a gente. Deixe o seu e-mail aqui e ganhe um cupom de 5% de desconto na aquisição dos nossos produtos. Por exemplo, aqui o seu cliente da hamburgueria, isso vale muito. Entendeu? A pessoa entra, viu o cardápio, saiu. Não, volta aqui, cara.
ganhe 5% de desconto se você deixar seu e-mail agora. Aí ela vai receber no e-mail dela o cupom. Por que ela vai receber o e-mail dela e não vai receber ele na hora? Para a gente garantir que aquele dado é verdadeiro. Né? Então, nós temos aqui os editores, que são os arrasta e colas hoje, que eu considero hoje superior ao Wix. O Wix é fácil demais, mas isso aqui é mais fácil ainda. Temos alguns templates que eu já separei para gente, que já estão otimizados para receber o SEO, né? Temos o duplicador de páginas, para a gente não precisar ficar criando página do zero. A gente replica, troca texto e troca imagem e vídeo. Para a gente não ficar tendo que fazer a estrutura sempre do começo. Nós temos as estruturas de curtidas, compartilhamentos já diretamente no próprio site, né? Que é quando você quer curtir, compartilhar com alguém, vem aqueles botõezinhos lá das redes sociais. Temos sistemas de cacheamento. Esse sistema de cacheamento é importante para manter os acessos simultâneos, certo? Ou seja, para que seu site não fique lento e ele não saia do ar. Isso aqui é muito utilizado para e-commerce, principalmente. Mas como a gente manda muito tráfego para a nossa página, para as nossas páginas de venda, a gente tem que ter um sistema de cache. Aquela famosinha coisa, você altera o seu site, pô, cadê? Não alterou não. Elimina a cache. É esse negocinho aí, ele é super importante para manter o desempenho do seu site. Temos a estrutura de pixel, né? Temos o pixel do Facebook e o pixel do Google. E temos agora, que o Google lançou, agora não, nos últimos 2 anos, o Tag Manager, que ele faz o sistema de tagueamento personalizado para você. Então você consegue saber em qual parte do site o seu cliente está e qual conversão ele realizou. Sendo que a primeira delas é acessar o teu site, essa é a primeira conversão. A segunda é, ele leu sua página de vendas. A terceira, ele deixou o contato dele para ser entrado em contato. Né? Deixa eu ver quem mais. Ele comprou do seu site. Tem como saber sim que ele comprou do seu site, ou que ele marcou uma consulta, ou que ele, sei lá, baixou um e-book, entendeu? Tudo isso tem como fazer. Alguma dúvida aqui na parte de blog e página na internet? Não? Perfeito. Então, nós temos que... Quais são os nossos... principalmente, para a hora que a gente quiser definir nossos canais de divulgação, o que a gente precisa ter para estar divulgando neles? Nós temos que ter o perfil no Facebook, perfil no Google AdWords, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube. Nós temos que ter, sim, sistema de e-mail marketing. Sistema de e-mail marketing, todo mundo vai dizer que o e-mail morreu. Sim, o e-mail está caindo de produção, mas não morreu. Por quê? Hoje, quando a gente fala de presença online, a gente tem que estar onde o nosso público está. E o que é isso? Me corrija se eu estiver errado. Hoje, o perfil do cliente online, ele é só um. O perfil é o seguinte, ou ele está nas redes sociais, aí a gente tem que saber qual rede social que ele está, se é Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ou ele está pesquisando no Google alguma coisa, ou ele está lendo e-mail. Pergunto para vocês aí que estão me ouvindo, vocês estão fora de algum desses? Vocês estão fora desse público? Acredito eu que não. Né? Então temos que definir os canais de divulgação do cliente. Temos que ter uma base de infraestrutura, nós temos que ter o sistema de e-mail marketing. E o sistema de e-mail marketing vai além de disparar
e-mails avulsos. Nós temos o que a gente chama de autobots, ou seja, são campanhas, são sequências de e-mail de ajuda, convencimento e venda. Se não tiver essa sequência, esquece, sua sequência de e-mail vai ficar capenga. Você tem que ter, sim, sequência de e-mails que ajudem, que interessem a pessoa e que façam ela comprar alguma coisa no final da sequência dela. Entendeu? Ou, por exemplo, você que está interessado em assessoria de imprensa. Como contratar uma assessoria de imprensa? Você vai receber esse e-mail ensinando a pessoa como contratar. Segundo, o que você precisa saber para ter a melhor assessoria de imprensa para a sua empresa? Você vai estar continuando a ajudar a ela e você está continuando a despertar interesse nela em você. Porque você está dando mastigadinho para ela o que ela precisa para te contratar. Certo? Vamos supor, é uma empresa na área de saúde, manda para ela um case de sucesso de uma empresa na área de saúde, para ela ter o que a gente chama de prova social. Ou seja, ela sabe que você não está falando aquilo da boca para fora. Você está falando aquilo com conhecimento de causa. Você tem clientes nessa área. E você tem cases de sucesso nessa área. Certo? E no final você fala, olha, tudo bem, se você nos acompanhou até aqui, ou seja, ele leu uma bateria de 5 e-mails, é que você está bastante interessado numa assessoria de empresa para a sua empresa. Clique aqui, entre em contato com a gente, liga para a gente, né? Ah, mas Felipe, eu já não divulguei no Google para a pessoa ligar para mim? Esse é um tipo de campanha. O que eu estou falando de campanhas aqui são de campanhas de engajamento de pessoas. Temos a campanha de topo de funil, ou seja, as pessoas não te conhecem. E de repente elas recebem uma publicidade de vocês. Temos a campanha de meio de funil, ou seja, essa dos e-mails caberia no meio de funil. Por quê? Se ela deixou o contato dela para baixar um e-book, para saber mais sobre alguma coisa, ela já te conhece, ela já te viu. E vai passar a te conhecer melhor agora. É onde você tem que despertar nela o interesse. Então, pessoas de meio de funil, né? O que outras pessoas falam, público frio, topo de funil, aquelas que não te conhecem. Morno, meio de funil, aquelas pessoas que estão começando a te conhecer. E público quente, que é o final do funil, que são aquelas pessoas que já estão ali, ou estão faltando o botão Enter para comprar, ou já compraram de você. Essas são as pessoas quentes. Certo? Alguma dúvida nesse ponto? Na próxima consultoria eu vou abrir todo o funil de vendas para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui. Webmaster Tools, isso aqui tudo é parte que você tem que ter, que eu como profissional de marketing digital e webmaster, eu já tenho que ter tudo isso aqui configuradinho para começar a minha atuação junto a esse cliente. Certo? Facebook Business. Ah, Felipe, eu tenho o meu, eu posso montar as campanhas para o meu cliente? Pode. Porém, você vai ficar dependendo dele te pagar para você pagar as campanhas dele. Ou seja, se o cliente definiu que ele tem uma verba para gastar R$1.000 por mês com a sua publicidade, com a sua agência, é melhor ele ter o Facebook dele, business, te dar acesso para você elaborar as campanhas dele, para ele pagar. Para ele mesmo pagar. Por quê? Senão, o que vai acontecer? Ou ele vai falar, cara, a etc. está fazendo para mim, então não vou me preocupar agora não. Poxa, etc. Vou fazer igual o Felipe fez, ele atrasou o boleto da demanda de vocês. Eu não consigo pagar agora. Então, a campanha dele só vai ao ar se ele pagar. Então, nada melhor do que você configurar o Facebook Business dele com o boleto dele ou com o cartão de crédito dele.
para que ele financie as campanhas dele. Uma outra coisa muito importante é, na hora de você definir a estrutura de TI, você tem que deixar claro para o seu cliente que verba com agência é uma, verba de investimento de campanha é outra. Senão ele sempre vai achar que você vai pagar tudo. E não é uma verdade. Certo? Então, tá aí uma das razões para que cada um dos seus clientes você crie o Facebook Business dele, assim como o Google AdWords dele, para que tudo saia dele. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Então, na parte do Facebook, na elaboração de campanhas, parte disso aqui vocês já fazem, né? Que é configurar o pixel de conversão, que hoje é chamado de pixel de remarketing. Por que remarketing? Porque fica armazenado os dados daquele perfil que acessou aquela campanha para que você consiga atingi-lo novamente com uma campanha mais quente, para um público mais quente. Né? Se é um cara que está sempre te acompanhando no seu perfil no Facebook, é um cara que está acompanhando o que você está fazendo. Então, em algum momento ele vai te comprar alguma coisa. Então a gente tem que, já que ele já nos acompanha, não adianta eu ficar mandando para ele campanhas para nos conheça, venha conhecer, venha fazer um test drive, não adianta. Ele já conhece, ele já fez isso. Ele quer agora saber como fazer e o que fazer, né? Então, pixel de conversão, vou colocar já até aqui, remarketing. Tanto o Facebook quanto o Google tem. O que é esse Facebook, o que é esse pixel de remarketing? Na nossa conversa no fim de semana, falou-se, poxa Felipe, eu vou lá, pesquiso sobre assessoria de imprensa. Depois, um monte de site que eu entro, aparece lá embaixo, assessoria de imprensa, né? Empresa de comunicação, empresa de assessoria de imprensa, justamente porque essas pessoas estão trabalhando o remarketing, estão fazendo de tudo para te cercar. Aqui, quando a gente está definindo uma campanha, a gente desenvolve pelo menos 3 headlines, ou seja, 3 chamadas, 3 títulos, certo? Temos que elaborar o link para a copy, ou seja, a copy, ou ela é destinada a uma página de vendas, ou seja, a copy é para vendas, ou ela é para algum texto do seu blog. Então tem que ser um texto também, estilo blog, mas que venda. Como que é vender, Felipe? Eu vou dizer lá, compre meu produto? Não, né? Porque geralmente os textos para blog são escritos com base nas dores do seu cliente. Então vamos lá. Sua empresa na pandemia está caindo o seu faturamento, você não está conquistando mais clientes, leia este artigo e saiba como a assessoria de imprensa pode te ajudar a trazer mais clientes. Empresas no Brasil estão falindo. Não seja mais uma. Conheça as vantagens de se ter uma assessoria de imprensa. O seu negócio está indo mal. Contrate agora uma empresa de assessoria de imprensa e saiba como conquistar novos clientes de maneira mais fácil. Eu estou falando coisas aqui bizarras, entendeu? Mas são 3 coisas que a gente tem que trabalhar de maneira amena, mais ou menos e agressiva, para a gente saber qual dos nossos públicos, qual que vai converter. A gente não sabe qual que vai converter, né? Escolha pelo menos 3 imagens. Faça o teste AB da imagem, teste AB da headline, né? Trabalhe hipersegmentação. A hipersegmentação você só vai conseguir trabalhar tanto no Facebook quanto no Google se você tiver a parte de definição de público-alvo bem feita, que aí você vai conseguir ir lá dizer para eles para quem você quer mostrar. De maneira a gente atingir o público de maneira mais fácil, correta, sem encher o saco de pessoas que não tem nada a ver com a gente e que a gente não tem nada a ver com eles. Certo?
tem que trabalhar sempre com valor de investimento vitalício ou o diário, certo? O vitalício, hoje eu estou trabalhando... O que é o vitalício? É aquela campanha que você deixa lá e vai rolando. Todo mês tem. Todo mês tem. Né? Agora, campanhas pontuais, eu já configuro ela como diária. Ou seja, eu coloco ela como diária com começo e fim pré-determinado. Por exemplo, em Brasília, nós temos o período de seca. Né? Ele vai de maio a setembro. Geralmente. Né? Com o mundo maluco, está mudando. Então, não adianta eu lançar a campanha Alerta Amarelo do Hospital Urológico, que é para o combate ao cálculo renal, porque como o Brasil é muito seca, a gente é propício, pela falta de consumo e gestão de água, a gente está propício a ter pedra no rim. Então não adianta nada eu lançar essa campanha no Natal. Deixar ela rolando até o Natal não faz sentido. Sabendo que novembro e dezembro aqui em Brasília é muita chuva, né? Então assim, para quê? A secura acabou. Então diminui os riscos, diminui a probabilidade de você ter cálculo renal, certo? Poderia se trabalhar estrategicamente de uma maneira diferente? Pode, porque não é só no período de seca que você tem que fazer ingestão de água, você tem que tomar água todos os dias, pelo menos 2,5 litros, né? Então, nas outras, se você quiser estender esta campanha, você tem que mexer na sua estratégia, né? Para que ela se adeque aos demais meses do ano daqui em Brasília. Né? Então, a gente tem que trabalhar com investimento vitalício diário. O vitalício, geralmente, eu utilizo mais para campanhas de curtidas na nossa página. Porque campanhas de curtidas na nossa página são pessoas que não te conhecem, ou seja, é campanha de público frio, né? E para você trabalhar público frio, você tem que primeiro dizer que você existe. Oi, eu sou etc. Comunicação, faço trabalho de assessoria de imprensa. Se eu estou aparecendo aqui para você, é que você tem interesse. Ah, legal. Aí ela vai lá e curte tua página. Tem gente que trabalha campanhas vitalícias também de engajamento, ou seja, aquela campanha para você manter o seu público quente, ali, interagindo, lembrando sempre de você. Geralmente também são campanhas de branding, de fixação da marca na cabeça do cliente. Certo? E a campanha diária, a gente sempre trabalha diária, por quê? Para vendas. Por quê? Diariamente a gente tem que estar avaliando as campanhas, senão a gente pode estar perdendo dinheiro, a campanha pode não ter sido otimizada, a gente está pagando muito alto para aquela nossa conversão, para aquela nossa venda. Por quê? Uma campanha de venda, ela quer o quê? Gastar menos possível e vender o máximo possível. Né? Para a gente trabalhar o que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre o investimento. Né? Estratégias de conversão. Temos, já falei aqui anteriormente, aquisição de leads, ou seja, público frio. Temos campanhas de venda direta, ou seja, a pessoa é destinada para a página de vendas, então ela já é um público mais morninho. E o público de branding, aquela pessoa que a gente só quer, que ele não consumiu, ou ele já consumiu, ou ele vai consumir futuramente. Mas para isso a gente tem que manter ele aquecido, para ele continuar consumindo e para que ele venha finalmente consumir a nossa proposta, o nosso serviço, produto, etc, etc. Pessoal, alguma dúvida? Pode abrir os microfones, por favor. Oi, Felipe. Oi, pode falar. Eu achei que tá bem detalhado, eu estou gostando muito. Voltando aquele assunto lá do e-mail, Certo. Só para complementar uma percepção que eu tenho, o e-mail acho que jamais vai acabar, porque hoje assim, o e-mail ele é a principal
qualquer coisa que você faça, qualquer ação que você é levado a fazer na internet, existe uma confirmação que chega para você por e-mail. Exatamente. Então, a validação daquilo que você está fazendo, ela sempre chega por e-mail. Uma passagem aérea que você compra na internet, você vai ter certeza que deu tudo certo e você recebeu a confirmação do seu e-mail. Exatamente. E assim é para tudo, qualquer ação que é feita hoje, né? Você recebe a confirmação, você recebe esse acompanhamento, né? Tem muitas campanhas que acabam lotando a nossa caixa de e-mail. Mas, por um lado, é importante, porque você não tem mais o acesso você se cadastrou sei lá, num curso online gratuito, tá? Você não lembra mais o acesso, você fez um negócio lá no Pudim, o e-mail está lá para te lembrar, para você Exatamente. fazer depois. Então, é bem o que você falou, ajuda, né? Gera um interesse por conta do engajamento, que vai gerando automaticamente depois, né? Então, é uma estrutura bem bacana, que faz parte do processo todo de marketing. Exatamente. Olha, eu não daria um exemplo mais perfeito de convencimento de que o e-mail não vai acabar. É perfeito. Essa sua colocação mesmo. Ainda bem que a gente está gravando, porque se algum cliente nosso tiver alguma objeção, não mandar e-mail não, isso aí não tá morrendo. Não está morrendo por causa disso. Pronto. Porque a gente não pode de maneira nenhuma trabalhar com aquela máxima de que o cliente tem sempre a razão. Não. É a gente que dá a razão para ele. Então, vamos dar a razão correta. Olha, o senhor tem razão pela sua percepção, porém não vai morrer por causa disso. Não, então é importante, então vamos fazer também, né? Entendi. Você entendeu? Então, perfeita a sua colocação, Denise. Melhor impossível. Né? É verdade, porque muitas vezes o cliente acha que ele chega pra gente e fala assim, eu quero isso. Mas nem sempre a gente tem que dar exatamente aquilo que ele quer e nem do jeito que ele quer, do jeito que ele imagina, porque ele não é especialista na área. Se ele está contratando, ele tem que abrir a mente dele para entender o que ele precisa. Às vezes a pessoa quer fazer, como você já exemplifiquei, às vezes a pessoa chega para a gente e fala assim, eu quero fazer um marketing digital, disso, eu estou com um projeto assim, eu quero botar isso na rua amanhã. Mas aí o cara não tem um site para poder fazer, para a gente poder fazer a landing page dele. Aí o cara não tem nenhuma logomarca, entendeu? Exatamente. Então é preciso situar o cliente de que, primeiro, ele precisa ter uma logomarca, ter uma marca. Segundo, ele precisa ter um site, porque qualquer campanha não vai virar se ele não tiver um site. Exatamente. E terceiro, ele precisa estar ocupando esse espaço na internet, né? De forma geral, Google, redes sociais, site, né? Que é a presença online dele, exatamente. Até chegar ao ponto de começar um marketing digital, de venda agressiva, uma assessoria de imprensa, uma coisa que realmente vai colocar ele em evidência, antes disso tem todo um processo que ele está ignorando. Ele não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar isso também. Exatamente. Então, é muito importante essa estruturação toda anterior, né? Colocar isso na cabeça do cliente, às vezes o cliente tem pressa e não vê a necessidade de fazer tudo isso anteriormente, mas precisa ser feito. Né? Exatamente. Perfeito. Olha, ainda bem que isso aqui está registrado. E essa questão do e-mail é bem interessante a gente utilizar agora realmente aquelas ferramentas. Não existe a melhor ferramenta. Existe aquela que executa a sua estratégia. Se ela executa, bem, então, Builderall, RD Station, Lead Lovers, aquela outra lá, Free, muito boa também, né, oh, meu Deus. A do macaquinho, como é que é o nome? MailChimp, exatamente. Cara, tem que ser aquela que executa a tua estratégia. A gente tem como... Deixa eu te perguntar isso que você está falando, essas plataformas de e-mail marketing, né? No meio desse e-mail marketing, dá para deixar tudo configurado? Tudo. A automação desses envios? Tudo. Aqui nessa parte de Autobots campanhas, o que acontece?
Deixa eu voltar aqui. A tal da sequência de e-mail, você tem como criar o seguinte. Vamos lá. Você mandou um e-mail convidando a pessoa para curtir sua rede social, certo? Então, você vai acompanhar o clique daquele e-mail. Ó, clique aqui e curta a nossa página no Facebook. Beleza. Você vai acompanhar aquele clique. Se a pessoa não clicou, você pode configurar uma série de e-mails para convencer essa pessoa a clicar. Se a pessoa clicou, ela não vai receber esses e-mails, ela vai receber outro do tipo: muito obrigado por você ter curtido e nos acompanhar nas redes sociais. Agora faça uma atualização de cadastro e mantenha-se informado das nossas próximas campanhas, das nossas próximas promoções. Você entendeu? Então você tem como configurar para quem leu, para quem clicou e para quem não clicou e para quem não leu. Entendeu? Então essa é o que a gente chama de automação de e-mail marketing. E tudo isso você configura para disparos automáticos. Uma vez configurada, a pessoa entrou no seu e-mail por meio de uma campanha, por exemplo, e ela vai receber essa sequência, a sequência está pronta. Não mexe-se mais nela. Felipe, essa configuração de automação, isso é feito dentro da plataforma ou é feito dentro do site do cliente? É dentro da plataforma de e-mail marketing. Ah, entendi. Entendeu? E aí, antes de começar é tudo feito o teste para ver se funciona direitinho. Né? Sim, exatamente. Tem lá, antes de disparar uma campanha, você tem lá, geralmente em todas as plataformas que eu já trabalhei, que são todas essas que eu mencionei, todas elas têm um teste antes. Para ver como é que o e-mail está chegando, se está formatado direitinho, se o link está clicável, entendeu? Se você não comeu bola em erro de português, alguma coisa assim, entendeu? Então é na plataforma escolhida de e-mail marketing que a gente configura isso tudo. Agora, olha só que interessante, pegando o gancho do e-mail marketing. Lembra que a gente falou sobre a questão de produtor ou afiliado? Lembra que eu falei aqui no começo? Então, geralmente, todas essas plataformas, tirando a RD Station e o MailChimp, eles têm seus programas de afiliado. Então, o que acontece? Na hora de você propor para um cliente, você tem essa lista, sendo que dessa lista, duas ferramentas você é afiliado, ou seja, se o cliente aderir, você vai ganhar dinheiro com ela também. Entendeu? Então o que acontece? Você pode estar trabalhando, mesmo que não seja aqui a sua atividade fim. Não, eu não vendo plataforma de e-mail marketing. Mas você utiliza e você vai precisar utilizar para aquele cliente. E o cliente vai te perguntar, qual plataforma você me aconselha? Aí você vai dar a lista para ele, ele vai escolher. RD Station é geralmente plataforma para você trabalhar da seguinte maneira: você é uma agência e você vai fazer para o seu cliente tudo, vários clientes. As outras plataformas você pode trabalhar sendo agência, quanto a parte de autonomia produtor. Então, ou seja, o cliente ele pode contratar aquela plataforma e depois, se ele não quiser, ele pode continuar sozinho utilizando a plataforma, sem precisar de uma agência. Ah não, Felipe, mas eu não quero que o cliente faça isso, porque eu quero que ele continue comigo. Mas lembra que o cliente ele aderiu à plataforma, se ele cancelar o contrato com você, o da plataforma, se ele continuar, você vai continuar ganhando dele. Porque é uma renda mensal dessas plataformas, entendeu? Então é uma maneira de você trabalhar a sua estratégia na hora de montar uma proposta. Vai ter e-mail marketing, então eu vou selecionar aqui as plataformas que eu tenho afiliação para ganhar também nesse ponto. Entendeu? E não é feio fazer isso, viu? Não é feio. Feio é não vender. Passar sufoco. Certo?
Aqui na parte de Facebook, a parte de hospedagem de site, aqui é técnico. Aqui é só para você listar para o cliente que você tem que... São as principais tecnologias hoje usadas numa hospedagem de alto desempenho. Não adianta nada você ter uma campanha maravilhosa, não adianta nada você ter um sistema de e-mail marketing maravilhoso, se toda vez que você chama a pessoa para o teu site está lento, está fora do ar, não está comportando a demanda, o desempenho dele está baixo. Entendeu? Não adianta você... Aí vai colocar a culpa no site. Muitas das vezes, a culpa não está no site. Está na hospedagem. Certo? Então, o que acontece? Aqui são as tecnologias e linguagens de programação que são mais utilizadas. Quando eu coloco aqui hospedagem não compartilhada, eu vou dar um exemplo clássico de local web, wallhost, Terra e demais que vocês veem por aí. Essas são hospedagens compartilhadas. Ou seja, o que é isso? É o mesmo computador e é o mesmo link de internet para vários clientes. Certo? As minhas hospedagens, elas são semi-dedicadas. O que é isso? Por mais que seja o mesmo computador, o tráfego, ou seja, o link é controlado individualmente para cada cliente meu. Ou seja, o que isso influencia? Nas hospedagens compartilhadas, ou seja, todos os clientes acessam tudo, se o seu site tiver uma demanda muito alta, vai derrubar os outros. Ou o que eles vão fazer com você? Eles vão derrubar o teu site para que os outros não sejam derrubados. E não haja uma reclamação em massa. Então essa é a principal diferença de uma local web, wallhost. Ah, Felipe, mas eu vi lá que eles têm planos semi-dedicados, tem não sei o que. Legal, legal. Mas eles cobram mais por isso e o suporte deles é chato. É um robô. Então, além deles oferecerem isso também, eu estou te oferecendo suporte diretamente com a minha equipe. Você vai falar com pessoas, você não vai falar com robô. A minha intenção não é vender hospedagem. Hospedagem é uma ferramenta. Lembra que eu vendia hospedagem e eu vendia site separadamente? Não faço mais isso. Não é minha atividade fim. Agora, que eu preciso disso? Preciso. Então, quanto mais eu puder amarrar o cliente comigo, mais eu vou fazer. E esses aqui são os argumentos para o qual 100% dos clientes que eu negocio, eles fecham comigo. É difícil o cliente não fechar. O cliente só não fecha comigo quando ele não tem dinheiro. É o Felipe que é o fodão? Desculpe o termo aqui no nosso vídeo. Não, não é o Felipe que é fodão. É porque, cara, tem que apresentar, ser claro e coerente com o cliente. Né? Felipe, só uma dúvidazinha. Pode falar. Nesse painel aí que você está mostrando, cadê? Lightspeed, SSD, MariaDB, cPanel, tudo são o mesmo tipo de hospedagem? Todas essas são tecnologias que estão dentro da sua hospedagem. Então aqui, ó. Mas isso tudo forma uma hospedagem. Forma uma hospedagem que a gente chama de hospedagem. Não são formatos de hospedagem diferentes. Não, não. Forma o que é uma hospedagem. Exatamente. Então, por exemplo, o que a gente chama hoje de hospedagem de alta performance ou de alto desempenho, são essas as principais tecnologias. Lightspeed, ele trabalha melhor o cacheamento e velocidade do servidor. SSD, velocidade do HD. MariaDB é a otimização do banco de dados mais rápido. cPanel, painel onde você controla tudo isso aqui. PHP é a linguagem de programação. E por que tem que ter múltiplas versões? Porque tem alguns sites, alguns plugins que você usa, que as versões mais novas do PHP não comportam ou que já estão obsoletos, que não servem mais. Entendeu? Obrigando o seu webmaster, aquela pessoa que gerencia teu site, a estar antenado com tudo isso daqui.
Então hoje você entende com mais clareza o que é a gestão de hospedagem. Eu tenho que garantir a rapidez, o servidor no ar 24 horas, tenho que garantir que o banco de dados não vai ser corrompido, tenho que garantir que o seu site, a linguagem, ela é a mais atual e que não haja bugs no seu site, e tenho que garantir que o site de outro cliente não vai influenciar diretamente no seu site. Entendeu? Por isso que eu falo, hospedagens de e-commerce, por exemplo, ela tem que ser trabalhada diferenciadamente. Por quê? Porque um e-commerce subentende que vai ter um grande volume de acesso com um grande volume de ação. É pessoa pesquisando, comparando, comentando, questionando, comprando. Então, isso tudo, essa quantidade de pessoas emanando, essa quantidade de cliques é absurda. Então, uma hospedagem boa para e-commerce tem que ser trabalhada individualmente, por exemplo. Né? Mais alguma pergunta, Denise? Marina, tá quietinha. Carlos? Não, tudo certo. Tudo certo? Perfeito. Não, Felipe, eu estou tranquilo aqui, por enquanto. Tá conseguindo acompanhar? Beleza. É porque eu não tinha muito esse contato com marketing digital, mas estou esclarecido por enquanto aqui, tá tudo certo. Muito bom aí teu trabalho. Ah, que bom, Carlos. Então, você é um dos meus maiores público-alvo que eu tenho, porque se a pessoa que não tem muito contato passa a entender pelo menos como funciona o processo, nossa, já é de grande valia, até mesmo para os nossos clientes. Sabe por quê? Porque os nossos clientes, por mais que ele conheça isso aqui tudo, eles não vão fazer, eles não têm tempo, eles não têm conhecimento técnico aprofundado para fazer isso daqui. Por isso que eles vão nos contratar. Porque tudo isso daqui requer tempo, dinheiro, investimento, conhecimento e tudo mais, a gente vai ter que fazer isso para ele e entregar de mão beijada. Né? Ele vai contratar a gente para isso. Né? Então nós temos também, para estarmos acompanhando, as técnicas de SEO, sistema de avaliação de posicionamento do seu site, sistema de avaliação de concorrentes, planejador e avaliação de palavras-chave e avaliação de métricas no AdWords e no Facebook. Então, tudo isso daqui, não basta a gente lançar a campanha, a gente tem que ter o acompanhamento disso tudo, que é onde a gente vai dar os resultados para os nossos clientes. E eu vou te mostrar, vou abrir aqui para vocês, o meu maior case de sucesso, que é o Hospital Urológico, que lá hoje em dia eles estão com a média de 1.000 conversões por mês, mais de 1.500 conversões por mês, 40, 45 pessoas por dia. Estou dizendo conversão. Isso para algumas clínicas pequenas, isso já seria grande coisa. Né? Então vamos supor, uma clínica atende um paciente a cada 40 minutos. Certo? O dia tem, vamos lá, vamos colocar 1 hora. Um dia tem 24 horas. Certo? Se você leva 45 pacientes para essa pessoa, a começar que ele não atende 24 horas, né? Ele atende horário comercial, sei lá, 12 horas. Então, com certeza, se você leva 45 pessoas por dia para essa clínica, você está populando a agenda dela. Estou errado, gente? Meu raciocínio está errado? Está muito fora? Podem comentar. Então, nós temos essa parte. Remarketing. A gente tem que estar acompanhando, fazendo o funil. Isso aqui vai ficar mais claro para vocês quando a gente abrir o funil de vendas, que é onde a gente posiciona e que etapa está o cliente. Se ele ainda está nos conhecendo, se ele está se interessando pela gente, se ele está comprando da gente. Então, a parte de remarketing é aquilo que eu já falei lá em cima. Você está monitorando todo o perfil do cliente e aonde ele está indo. Então, por exemplo, se eu acesso muito o site do Hospital Urológico, site do
sei lá, do Brasil, do Hospital Brasília e do Hospital Daia, o Google vai entender que eu estou acompanhando muita questão de saúde. Então, aonde eu acessar coisas de saúde, esses 3 anunciantes vão estar aparecendo para mim, como se estivesse me perseguindo. Entendeu? É assim que funciona o algoritmo de remarketing do Facebook e do Google. Certo? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu abordei tudo. Beleza, aqui tá. Abordei. Bom, então por hoje, pessoal, seria isso tudo que eu tinha para falar para vocês. Eu posso estar abrindo mais coisas aqui para vocês, que é a nossa planilhinha de acompanhamento de tudo isso daqui que a gente fez. Ou a gente pode estar tirando dúvidas, ou eu posso perguntar coisas que ainda estão por vir, mas que vocês têm necessidade de resposta agora. Então vocês escolhem o que vocês gostariam de fazer. Vou fechar aqui. E vou voltar para vocês. Prontinho, pessoal. Agora pode abrir os microfones para a gente conversar. Felipe, eu tenho uma primeira pergunta aí para abrir o quadro de perguntas. Para agora. Seria o seguinte: você apresentou aí toda a estrutura do marketing digital para a gente, né? Exato. De tudo que precisa, quais são os passos passo a passo e tudo mais, né? Por exemplo, eu queria saber mais ou menos quanto tempo se leva para fazer tudo isso, deixar tudo isso engatado com o cliente. Isso depende do que ele já tem, do que ele tem? Depende. A partir do momento que ele tem tudo, já tem site, já tem logo, quanto tempo se leva para fazer toda a construção da estrutura do marketing digital que a gente precisa lançar, por exemplo? Com margem de segurança, Denise, não mais do que 3 dias. Você está me dizendo que... Para estruturar tudo, ou seja, uma inversão do cliente para a estruturação de todo o marketing digital dele. A elaboração da estratégia. Tudo. Aí o que a gente coloca? Com margem de segurança a gente coloca uma semana. Nessa primeira semana de trabalho nós vamos trabalhar isso. E trabalhe mesmo. A definição de estratégia, a definição de avatar. Exatamente. A gente apresenta para o cliente toda a estratégia, o avatar, tudo para começar. Exatamente. Por quê? A gente tem que, não basta a gente fazer o levantamento, a gente tem que apresentar para ele a nossa estrutura base para a gente atuar, para o cliente entender aonde ele está chegando, entendeu? Para questionamentos como, por exemplo, Denise, a gente não definiu que o nosso público é de 30 anos para cima, por que eu estou tendo jovens de 20 anos me procurando? Opa! Então calma aí. Tem várias variáveis nisso aí. Ou a pessoa mentiu no perfil dela do Facebook, ou ela está acessando por alguém, ou geralmente pelo pai, pela mãe, pela avó, sei lá, entendeu? Ou realmente a gente tem que começar a atender a este público porque é um indício de uma nova demanda, entendeu? Então o cliente ele tem que estar posicionado para quem nós vamos divulgar, como que nós vamos divulgar, por quê? Para que não haja cobrança. Porque toda campanha de marketing estratégico, a gente tem que testar. A gente tem que testar. O resultado só vem com muito teste. Não adianta a gente montar uma peça maravilhosa, uma copy maravilhosa, falar, vamos vender muito. Aí chega lá, não vende de nada. Né? Não, ou vendeu pouco. Então, se a gente testar, a gente vai conseguir ver qual é o tom, qual é o site, qual é a campanha que está convertendo, o que está atraindo mais o público. Isso é no teste. Para que, na fase de teste, a gente minimize os erros,
a gente tem que ter toda essa estrutura que a gente preparou hoje aqui, que eu mostrei para vocês. Certo? Uhum. Que mais? Perguntem. Marina e Carlos, perguntem aí. Carlos, você que está tendo contato agora com o que você já fazia, você se vê inserido no estudo? Então, eu já tinha o trabalho com as redes sociais, né, que eu faço, etc. Questão de cronograma e, enfim, agendamento de post. E eu consigo imaginar o meu trabalho dentro do que você falou, a questão de identificação de público-alvo, de usar as ferramentas e tal, a questão da identificação do público através do Facebook e do Google. Isso daí vai ajudar bastante no meu trabalho. Uma dúvida que é muito parecida até com o que a Denise falou que me surgiu aqui, quanto tempo mais ou menos a gente tem para estabelecer resultados com o cliente? Dizendo assim, a gente vai começar a trabalhar agora e, não sei, em 2, 3 semanas, um mês, quanto tempo a gente consegue mais ou menos para dar para o cliente um resultado que seja minimamente satisfatório em relação ao que a gente está propondo fazer para ele? Perfeito, sua pergunta é 100% das maiores dúvidas de todos os clientes que eu tenho e de profissionais de marketing digital. Geralmente, eu não fecho menos do que 6 meses de contrato, justamente porque eu me comprometo com o cliente de acompanhar ele até na primeira campanha que ele vai lançar, certo? E acompanhar significa o seguinte: entregar tudo isso que a gente viu aqui hoje, já de pronto para ele, levando em consideração que tem clientes que já têm site, tem clientes que não têm, tem clientes que já tem tudo pronto e tem clientes que não tem rede social nenhuma, ou tem uma e está lá esquecida. Então tudo isso a gente consegue estruturar com base no levantamento inicial. Então, ou seja, uma semana é suficiente para a gente dar a cara do Facebook, a gente dar a cara do Instagram, né? A gente dar a cara de um site, pelo menos institucional, entendeu? Por quê? Uma coisa que não podemos esquecer, Carlos, é que o cliente, do começo ao fim, ele é o nosso parceiro. A gente depende dele sim para ter sucesso. Então, por exemplo, não adianta a gente entregar um site para o cara se o cara não deu os dados para a gente não tem o conteúdo institucional, a gente não tem o telefone de contato, a gente não tem os produtos deles cadastrados, não tem a descrição do serviço que ele presta. Não adianta nada. Não adianta nada. Por quê? Vai ficar capenga, não vai converter, as pessoas não vão entender, não vão se identificar com aquela empresa e não vai ter conversão, não vai ter mesmo. Então o que a gente faz? Uma semana para estruturar tudo, para entregar isso tudo pronto. Aí o que a gente faz? A gente tem que elaborar a estratégia de, por exemplo, voltando à questão do funil. Se é uma empresa que está começando, a gente precisa torná-la vista, né? Então a gente tem que trabalhar público frio, a gente tem que trabalhar o público morno e o público quente. E temos que trabalhar a sequência deles nesse ponto todo. Então eu não consigo imaginar todo esse trabalho em menos de 6 meses. Ah, Felipe, então quer dizer que só no 6º mês que eu vou ter resultado? Não. No 6º mês a gente vai ter pelo menos aí dados que a gente pode estar lançando uma campanha em 1 mês, por exemplo, e a gente começar a ver resultado. Só que a gente tem que entregar para o cliente o que é resultado. Hoje em dia são 3 tipos de resultado. O primeiro é quantidade de leads que você obteve, ou seja, aquela quantidade de pessoas que preencheram algum formulário e entraram para a tua lista de público-alvo. Esse é um resultado. Quantidade de pessoas que clicaram na sua campanha, ou seja, a pessoa não te conhecia, passou a te conhecer, clicou na campanha porque se interessou. Então ela foi para o teu site. E a quantidade de pessoas que daquela campanha
compraram, ou agendaram, ou fizeram alguma ação. Entendeu? Então, a cada campanha vai variar em tempo de acordo com a sua estratégia. Se for a estratégia de obtenção de leads, isso daí tem que ser constante. Isso aí tem que ser eterno. Até quando você entregar o contrato para o cliente. Porque isso é patrimônio dele, foi conquista dele por meio de campanhas de publicidade. Oi? Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte, eu estava até olhando aqui agora as postagens que o Thiago mandou aqui pra gente e tal. E aí tem uma postagem específica que ela é um charmezinho na rede, sabe? Tipo, a minha pergunta é, quando você está focado, você precisa ter conversão. Você precisa que as suas postagens convertam em consumo do produto. Entende? Por exemplo, você está numa hamburgueria, então o ideal é que você poste fotos de hambúrguer e remeta a pessoa a comprar aquele hambúrguer. Se você trabalha numa clínica, você informar as especialidades e falar detalhes daquilo e remeter a pessoa a despertar no subconsciente ou no consciente ela de que ela precisa de um tratamento ou de uma consulta com aquele especialista. Exato. Você está falando de postagem Instagram e Facebook natural, assim. Então, assim, a pergunta que fica é o seguinte, a gente faz postagens meramente ilustrativas e charmosas que não convertam? Que me preocupa muito isso na Amo agora, por exemplo. Entrou uma outra empresa que vai segmentar. Na longevidade, me preocupa muito. Por quê? Porque ela está com 90% na queda do faturamento. Eu estou com o contrato dela 50%. Então, eu tenho que postar publicações que convertam em venda. Então, a pergunta que eu faço é essa. Como saber quando eu preciso de um resultado? Não de 6 meses, mas eu preciso de um resultado. Eu preciso que pelo menos o primeiro mês de trabalho converta em ligação. Ela vai investir dinheiro na gente, ela vai investir dinheiro no Facebook, no Google. Então, como eu posso otimizar essas publicações para que isso gere resultado? Eu tenho que retirar essas coisas meramente informativas, meramente charmosinhas, ou tentar inserir isso no subliminar disso? Entende? É isso que me preocupa, porque às vezes eu acho que você tem que ter postagens com estratégia de conversão. E quando eu vejo uma postagem ou outra, que ela é bonitinha, que ela é um charme, que ela é legal para na rede, mas que ela não converte em venda, me dá certo receio. Eu não consigo imaginar, vou mandar no grupo para vocês avaliarem juntos. Essa postagem que foi feita para hoje, para Amo, o cara da agência impulsionando isso gerando qualquer tipo de compra, entendeu? Aí, eu vou postar aqui para você dar uma olhada no que é isso e entender o que eu estou perguntando. Certo. Antes de você postar isso, eu só fechar aqui para o entendimento do Carlos. As campanhas, elas não são excludentes entre si. Elas podem estar ocorrendo simultaneamente. Ou seja, a campanha de obtenção de leads, se você já tem todas as redes sociais prontas, se você já tem site, captura de lead, manda ver, já dá para fazer isso no primeiro mês. Aí, o que é a conversão para essa estratégia é quantidade de leads adquiridos. Ou seja, quantidade de clientes de potencial que podem comprar agora, como comprar no futuro. Você já tem o contato dessa pessoa, certo? A parte de venda direta, se não for algo muito óbvio, que é um hambúrguer, um cheeseburger, né? Então, assim, não tem o que você falar do tipo, o hambúrguer começou na década de 1930, quando todos... Não, cara, não tem por que fazer isso. Entendeu? Mas, se você quer saber se o seu cheeseburger é o melhor cheeseburger do mundo, aí você pode fazer esse post que você fez, que você falou aí. Porque você vai engajar, essas pessoas vão entrar no pixel de remarketing e você depois vai poder oferecer o melhor cheeseburger do mundo, atingindo ela novamente com uma campanha de venda. O que as pessoas não têm noção é, quem te segue é o maior patrimônio que você pode ter. Se a pessoa está te seguindo, você tem que atingi-la.
de acordo com as necessidades dela. Ou seja, por exemplo, vamos lá, o exemplo da hamburgueria. Você está postando um cheeseburger e um x-salada. Tudo que você posta de cheeseburger, o Felipe aqui vai lá e curte. Então eu estou dizendo para o seu pixel do Instagram ou do Facebook, dizendo o seguinte: Felipe é um cara que acompanha muito cheeseburger. Aí tem a galera do x-salada, né, ou do vegano. Então o que acontece? Quando você promove a interação dessas pessoas, elas entram para dentro do seu pixel de remarketing, elas ficam computadas ali. Então o que acontece? Qual é a maior diferença hoje de você impulsionar diretamente no Instagram e diretamente no Facebook? Diferente do business. Por quê? Ali no Instagram e no Facebook, diretamente, impulsionar, você está atingindo tudo de qualquer jeito. Está abrindo para qualquer pessoa. Ah, mas Felipe, eu tenho segmentação de idade, de local. Tem, legal, mas ainda vai continuar atingindo um monte de gente. Vai estar aberto. Enquanto se você for lá no business, para você ter uma ideia, você pode disparar uma campanha de venda para aquelas pessoas que só curtiram o post de cheeseburger. Você vai dizer assim para mim, Facebook, mostra para todo mundo que se envolveu com cheeseburger, mostra para eles a nossa campanha de cupom de 10% de desconto se eles buscarem um cheeseburger na nossa loja. Você entendeu? Então, assim, a estratégia é, primeiro, saber o que é conversão para vocês. É obter leads? É levar a quantidade de pessoas para o seu site? É divulgar? É vender? Perfeito. Definiu isso? Dispara a campanha estrategicamente para o público estratégico. Entendeu? Então vamos lá. Carlos, eu respondi, cara, porque é muita coisa. É muita coisa mesmo. Eu te respondi? Respondeu, Felipe, muito obrigado. Eu entendi mais ou menos como é que funciona. É mais uma questão de... a gente consegue até mensurar antes com os seus resultados, mas acho que 6 meses seria o tempo mais ideal, né? Exatamente. Porque com 6 meses, e pensa só, Carlos, se você consegue mandar uma campanha em 1 ou 2 meses de contrato, o restante dos meses vai ser para acompanhamento. E neste acompanhamento que você vai dando resultado, vai vendo o que está dando certo, o que não está, para uma campanha que não deu certo, tenta uma outra diferente, e por aí vai. Aí quando chegar no 6º mês, você vai dizer, ó, nós obtemos X leads, vendemos X para X pessoas, e está aqui. Este é o resultado. Mostramos sua campanha para X pessoas, né, que é o tal do alcance, né? Tem que tomar muito cuidado com as métricas de alcance e impressão. O alcance é melhor do que a impressão. Vocês conseguem entender isso? Sim, eu consigo. Sim, porque a impressão é qualquer tipo de interação, né? E o alcance é realmente você alcançar o seu cliente, não é isso? O alcance é computado a partir do momento que a pessoa para ver. Por exemplo, sabe quando você está lá na timeline do Facebook ou no feed do Instagram e está rolando? Sabe? Então, o alcance, eu só serei alcançado se eu parei, agora não me lembro quantos segundos para computar que aquilo me alcançou. Quando eu parei na imagem e fiquei olhando, lendo aquela publicidade. A impressão eu imprimi, você rolou e eu passei. Você não teve nenhuma interação, você não parou para me ver. Entendeu? A impressão é só quando passa pelo olhar da pessoa, mas ela não parou, não chamou a atenção dela, ela não parou para ler. Ela não parou para ler, exatamente. O alcance, sabe, por isso que falam de imagem, textos bem chamativos, para a pessoa parar para ver, para se interessar por aquilo. Né? Então é assim que é medido na prática. É desta maneira que o algoritmo do Facebook e Instagram trabalha. O do Google é só clique. Ele não cobra pela impressão. Então, por exemplo,
Quando você faz uma pesquisa lá, urologia em Brasília, assessoria de imprensa em Brasília, e aparece os primeiros sites de anúncio, ele não cobra para estar ali. Ele cobra se eu clicar nele. Né? Por quê? Porque a estratégia é diferente. A estratégia do Google é para clientes mais quentes. A estratégia do Facebook, Instagram ou redes sociais é para públicos mais frios para morno. Vocês conseguem entender essa diferença? Pessoal? Sim. Estava falando com o microfone fechado, desculpa. Sim. Né? Porque, olha só, vou dar um exemplo. Carlos, o que você acha que é mais quente? Uma pessoa que entra no Google procurando assessoria de imprensa Brasília, ou uma pessoa que está lá nas redes sociais vendo qual vai ser a balada do próximo fim de semana? Quem é mais quente? A pessoa que muito da balada, né? Presta atenção. Você está vendendo assessoria de imprensa. Qual é o público mais quente? Ou seja, aquele que está mais interessado. É o público que pesquisa no Google assessoria de imprensa em Brasília, ou a galera que está lá nas redes sociais sendo bombardeado por um monte de informação, incluindo... Oi? Não, eu procuro assessoria de imprensa. Exatamente. Agora, o que você acha que é mais quente ainda? Quem está procurando assessoria de imprensa em Brasília ou assessoria de imprensa Asa Sul? Quem é mais quente? Asa Sul, né, que acredita que seja mais segmentado. Exatamente. Então, pronto. Acredite que este conceito traz muito sucesso para suas campanhas. Vocês entenderem que, estrategicamente, os públicos, por mais que eu, Felipe, esteja no Facebook, esteja procurando no Google, eu sou a mesma pessoa, mas a estratégia para me atingir é diferente. Entendeu? Sim. Perfeito. Então vamos lá, Marina, mostra aí o que você queria. Eu vou parar aqui com a minha tela para você compartilhar. Não, eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp. Na verdade, a pergunta que eu fico não é fazendo crítica a nada disso, é exatamente para conhecer. Por exemplo, vamos supor, eu mandei uma postagem aí do hambúrguer, mas vamos supor, uma postagem da Longevitar falando que a última pesquisa sobre tabagismo diz que tantos por cento da população que fuma por mais de tantos anos morre antes de 60 anos, vamos supor. Sabe uma coisa tipo assim, malefícios do tabagismo. Eu concordo que assim, é algo informativo, mas que não converte em consulta. E eu lembro uma coisa que você falou até no sábado, que tudo na vida tem que ter uma chamada de ação. Né? Você tem que ter tudo que você possa, você tem que ter, por mais que você fale assim, então nós temos epidemiologistas, marque sua consulta, enfim. E aí, quando a gente está numa fase assim, de captação, eu fico muito preocupada em que todas as postagens que se façam, elas sejam menos informativas, menos como eram antigamente. Então, antigamente a gente fazia, quando a gente vai vender nas nossas reuniões de venda, eu falo muito isso, a gente tem até na nossa apresentação do modelo de slide falando isso, que há 5 anos atrás, quando você iniciava uma rede social, qual era o objetivo? Era simplesmente popular. Você tinha que estar presente ali e você tinha que ter postagens relacionadas à sua área de atuação que não totalmente convertesse em venda, você concorda? Antigamente era assim. Você colocava um link de um site, você falava sobre algum assunto, enfim. Hoje em dia isso mudou. Você tem que trabalhar com estratégias para que você consiga alcançar o seu persona, né, o seu avatar, e converter aquilo em venda. Então a pergunta que eu faço é isso. Como a gente deve calcular e planejar num cronograma de mídias sociais o que é meramente ilustrativo, o que é legal, bacana, bonitinho, e o que realmente converte em vendas quando você está num sinal de alerta, mais que alerta aceso.
preciso vender. Aham. E outra coisa, assim, dentro dessa linha, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estou impulsionando uma rede, e você tem uma postagem, tipo, bonitinha, que não vai converter em venda, eu não impulsiono. Porque eu acho que eu tenho que colocar dinheiro no que vai gerar engajamento para a pessoa comprar, ir à loja, vender, entendeu? Ir à clínica, marcar consulta. Então, isso é uma dúvida. Isso dentro do meu achismo, entendeu? Eu me coloco como pessoa, como comprador, como paciente, e vejo que quando eu só tenho vontade de fechar o serviço, de ir atrás do serviço, quando ele me toca nesse aspecto. Aham. É isso. Sim. Aí você cai um pouco naquele contexto, o marketing cria ou ele salda necessidades? Ele cria uma necessidade ou ele resolve uma necessidade? Ele é os dois. Ele cria quando você está ali, não se atentou àquele problema, mas tem uma pessoa falando para você que existe esse problema e que você pode vir a ter. Ah, então eu entendi. Ah, vamos lá, vou dar um outro exemplo aí na campanha que a gente fez que deu certo. Nós não gastamos dinheiro e ainda estamos recebendo pacientes até hoje. Campanhas de DST. Entendeu? É uma coisa que todo mundo sabe que tem. Mas notou alguma coisa, ou olhou, falou, isso aqui não é nada. Mas a gente foi lá, mostrou uma campanha para ela que aquilo pode ser muita coisa, ela foi atingida. Então o que acontece? Para todas as suas estratégias, você tem que pensar em uma chamada para a ação. Para tudo. Uma postagem sem chamada para a ação, ela entra nesse ostracismo aí, nesse jeito que você falou. Se você posta e não chama a nada, porque não está na cabeça das pessoas que estão ali sendo bombardeadas por um monte de informação. É o namorado, é a balada, é pai, é mãe, é Covid, é Bolsonaro, é Covid, é Bolsonaro, é Covid, é Bolsonaro. Está sendo bombardeado por essas porcaria toda. Ela não está interessada em... Você acha que ela vai chegar assim, não quero ver nada disso, quero ver assessoria de imprensa em Brasília. Ela não vai ter esse insight. Nunca. Né? Então, se você não mostrar para ela tal coisa e chamar ela para ela fazer alguma coisa, seja cadastre-se, leia mais, saiba como isso termina, saiba como curar, saiba como tratar. Se você não fizer nenhuma chamada, o seu post é um mero conteúdo para encher linguiça. Por mais que sua arte seja linda, que o texto esteja escrito maravilhosamente, mas se você não chamar a pessoa para alguma coisa, não vale, né? Vamos supor, sei lá, que o dono lá do hambúrguer adora a história do cheeseburger dele. Ele tem uma história muito engraçada quando ele criou o cheeseburger dele. Estou dando um exemplo. E essa história tem que ser engraçada, joga isso, entendeu? Para saber mais dessa história e provar essa delícia que hoje é o nosso carro-chefe, é o sucesso geral da Hambúrguer, clique aqui. Compre agora. Prove. Você entendeu? Então você consegue transformar textos e postagens em vendas. Desde que você tenha estratégia. Eu vou postar isso aqui por quê? Tá entendendo? Por exemplo, esses posts de dia de não sei quem, dia do médico, dia do não sei quem. Se você for parar para pensar, tem dia de todo mundo. Se você ficar postando isso, qual é a relação que você está criando com o seu cliente? Diz para mim. Qual é a relação que você está criando com o seu cliente? Eu não vejo nenhuma. A não ser que, poxa, dia do hambúrguer, dia nacional do cheeseburger, isso aí tem como colocar. Agora, se ficar postando essas coisas sem nexo, que não tem nada a ver, entendeu? Então, o que veio à minha cabeça agora? O que acontece? A clínica onde ele está, por exemplo, você falou assim, o que a gente entrega para o cliente quando a gente faz isso, né? Ela pede muito, constantemente, que sejam
destacados os dias do fisioterapeuta, dia do nutricionista, dia do psicólogo, ela quer que fale de todas as datas. Ok, né? Mas talvez para a gente otimizar a relevância disso para quem está recebendo, de repente montar uma ação promocional em cima daquela data, sabe? Escolher 2 datas no mês para fazer alguma ação promocional para a clínica, por exemplo. A gente está bolando várias ações que estão no Booking, mas de repente a gente pegar essas datas e fazerem dessas datas uma ação, uma campanha mais direcionada, talvez surta mais efeito para o cliente do que o que ele quer, que tenham 1000 postagens sobre datas comemorativas da área de saúde, entendeu? Só uma sugestão aí que eu coloco, Teta Marina, para o Carlos, nesse sentido. O que vocês acham? Na verdade, aqui na área de saúde tem muitas, né? E como lá é uma clínica grande multidisciplinar, ela não quer que passe em branco nenhum profissional dela, quando tem a data comemorativa deles, seja homenageado. Acho que ela tem ciência de que isso não converte, mas ela exige. Né? Então, eu acho assim, que tem uma clínica, promoção, convênio mais barato, alguma ação, que é uma clínica, né, no dia deles. Sim, mas a gente pode pegar 2 datas comemorativas. A gente pode pegar 2 datas comemorativas dentro de um mês, por exemplo, e falar que, sei lá, na semana do fisioterapeuta vai ter uma ação na clínica, alguma coisa, entendeu? Para incentivar as pessoas a procurarem ajuda naquela área. Entendeu? A gente pode bolar uma nota na imprensa, divulgar isso, comentar isso, segmentar isso nas redes sociais, entendeu? Para que tenha para que aquilo não seja só uma postagem que agrade a ela porque ela quer que tenha a data. Mas mostrar para ela que, olha, melhor do que falar só da data, a gente fazer alguma ação. Não falar de todas as datas, às vezes tem 2, 3 datas de uma mesma semana, né? Mas fazer alguma coisa de uma forma, escolher 2 datas por mês e trabalhar elas de forma campanha mesmo, sabe? Eu acho que essa história da campanha é muito legal, sobretudo nessa assessoria de imprensa. Quando a gente fazer um release nutricionista que vai ter agora no fim do mês. Agora, não tem como, amiga. A gente tem que dançar conforme a música também do contratante. Ela exige. Se a gente não faz, ela chega, você esqueceu. Como que pro dia do profissional de oncologia o HU não postar nada. Mas aí que entra nós naquela parte em que o Felipe falou, às vezes o cliente quer uma coisa, mas nem sempre aquilo só está poluindo o Instagram dele com informação que não vai engajar e mostrar para o cliente, olha, a gente sabe essas datas comemorativas, doutora? A gente sabe que elas não convertem do jeito que elas são feitas. Então a gente quer propor, porque a gente sabe que isso não é a mais efetividade. Então, por que você vai fazer do fisioterapeuta que eu tenho aqui, não vai fazer do ortopedista que eu tenho aqui? Eu não posso, ou eu faço de todos, ou eu não faço de nenhum, e não são muitos, amiga. Esse mês, que por sorte tem mais agora no fim do mês. Não tem como você escolher, não tem como a etc, por exemplo, ter jornalista, ter designer, ter programador, e escolher assim, mas por exemplo, no mês que vem pode ter combate ao fumo, aí a gente pega a data especial de combate ao fumo e faz com um especialista. Exatamente. Pode ter uma outra data que não seja a data do profissional, da especialidade, mas que tenha a ver com alguma especialidade da clínica, entendeu? Só pra gente pensar, porque ela exige, ela gosta. Então vocês têm que saber escutar o que eles gostam. E eu acho que só as especialidades que ela tem lá não dá para deixar de agradar. Eu acho que o que você falou é muito legal, de tentar vincular isso a uma maneira de, por exemplo, é o dia do pediatra. Na verdade, quando você fala o dia do parabéns ao pediatra, você não está falando assim, ei, você vai ao pediatra. Você está querendo falar para o pediatra, ei, você que trabalha aqui. Ei, você médico pediatra que siga, parabéns. Você é importante para a gente, é tipo um hobby, sabe? É tipo um relacionamento que eles estão investindo. Mas se não tiver uma chamada ou algo que arremeta para o que vocês fazem, vamos supor que, sei lá, na clínica tem a pediatra, então tudo a ver você postar isso.
Ah, mas a clínica tem uma parceria com um pediatra. Tudo a ver vocês fazerem isso. Agora, não tem nada a ver. Não, né? Assim a gente só posta quando tem. Pois é, então, é isso que a gente tem que estar todo momento nos questionando se a gente vai fazer uma chamada. E essa chamada tem que ser estratégica. Por exemplo, o do dia do estagiário, que foi ontem, né? O dia do estagiário. O HU tem estagiário, tem o menor aprendiz. Entendeu? Então o que acontece? Homenagear uma pessoa de dentro é legal. Olha, eles dão valor ao estagiário. Não adianta dizer, valorize, conquiste, ofereça o primeiro emprego se você não tem. Entendeu? Não faz sentido isso. Mas, é para relacionamento? Fala, poxa, que legal. Meu filho está se formando em medicina, será que eu consigo algum estágio, sei lá, um acompanhamento de algum médico, urologista lá do hospital urológico? Você entende? Isso tudo cria o brand na cabeça das pessoas. Só que as pessoas pensam diferente e elas são atingidas de maneira diferente na comunicação. Ora porque ela tem uma dor, ora porque ela tem uma necessidade, ora porque ela estava ali sem nada, mas de repente descobriu que aquilo era importante para ela. Entendeu? Então, a todo momento a gente vai ter que estar apostando nesses públicos. E não é feio. O feio é não vender, cara. O feio é não vender. E não é questão de não teve venda. É de não propor uma venda. Entendeu? Então, por exemplo, para tudo você tem que chamar. Tudo. Aquele do hambúrguer lá, então, cara, se a gente fizer um trabalho bacana aqui, vocês conseguirem emplacar algumas campanhas, eles vão vender muito. Entendeu? Eles vão vender muito. Né? Porque, por exemplo, participar do iFood, o iFood trabalha aquela pulverização. O iFood tem a segmentação dele. Mas as vendas diretas, que é o que pode dar desconto para o cliente, etc. Esse tem que ser trabalhado nas redes sociais dele e no site. Né? O site tem que ter opção de venda. Por telefone, por WhatsApp, pelo próprio site, se for possível. Né? Então, assim, sei que isso tudo tem que ter um investimento. Mas a gente vai dançar conforme a música. E vocês já têm material para publicidade. Pô, cada hamburgão bonito que vocês colocam lá nas redes sociais que, cara, naquele dia que eu saí e comi, falei, meu Deus, preciso comer isso. Ainda mais eu que sou fanático por hambúrguer. Né? Felipe, para mim tá tudo claro, tá tranquilo. Acho que a gente pode seguir o próximo passo, né? Da próximo treinamento nosso, né? Nosso próximo dia. Muito bacana. Pergunta, não tem reunião agora? O Carlos também tem que sair para olhar o negócio que ele tá certo. Eu tenho. Então, ó, na próxima reunião nossa, reunião, vou chamar de reunião, tá, gente? Eu vou apresentar isso tudo que eu falei acontecendo, tá? Vou apresentar para vocês acontecendo, para tornar esse negócio mais tangível para vocês, tá bom? Uhum. Para quando que a gente marca a próxima? Quando você puder, só na próxima quinta agora. Então vamos na próxima quarta mesmo, pode ser? Pode ser. Então beleza. Então ótimo. Então, pessoal, se... 2 horas, tá bom? Tá. Então perfeito. Então já está marcado. Nosso próximo encontro, reunião, às 2 horas de quarta-feira que vem. Tá bom? E até lá, gente. Foi ótimo. Eu que agradeço, viu, gente? Alguma tarefinha de casa pra gente? Pode. Faz o seguinte, vocês me mandaram as redes sociais de alguns clientes de vocês. Tenta pegar isso tudo que eu apresentei e tenta colocar no papel. Porque depois eu vou mostrar para vocês o papel que deve ficar guardadinho na pastinha do cliente de vocês, para a gente não se perder nas campanhas. Tenta fazer isso. Você está falando de definir avatar, isso. Exatamente. Aí
Vai até... Não precisa chegar lá no Facebook e criar uma postagem, não. Vai até a postagem no papel. Ó, eu pensei nesse texto, pensei nessa imagem. Vai até ali, para a gente conversar depois. Acho que uma semana... Sabe por quê? Porque vocês vão começar a quebrar a cabeça e quando eu apresentar a coisa na prática, vocês vão tirar de letra. Fala, putz, é tão mais fácil fazer isso. A gente vai se dividir aqui, então, entre as redes sociais. Cada um podia fazer de um, né, amigo? Seria legal. Ia ser show, beleza. O Carlos fica com o CHU, eu fico com o Jeritar. E a Denise com hambúrguer. Não, com a Cláudia Flores, hambúrguer já tem. Então beleza. Top. Aí, imagine a gente pega isso aí tudo depois sai fazendo um monte de campanha que converte. É verdade. Amém. Vai dar certo, gente. Vamos que vamos. Tá bom? Valeu, Tá bom. Então tá bom, Obrigada. gente. Um beijo pra vocês. Um abraço, Carlos. Beijo bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, um abracinho.